Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos tratar do material que cai na primeira unidade da disciplina História do Direito. Podemos dividi-o em 5 tópicos: secularização do direito, povos ágrafes, povos cuneiformes, direito egípcio e direito hebraico. Bem, teríamos também direito grego, só que como nós já tratamos dele no julgamento de Sócrates, não cairá na prova. Inclusive que vocês me mataram, né? Sem ressentimentos. Povos ágrafes. Os povos ágrafes têm 2 principais pilares que sustentam o seu direito, que são a formalização do direito e a oralidade. A oralidade seria aquilo que sai de nossa boca, as aulas, as canções, os provérbios, audições, teatralizações e etc. Na outra mão temos o direito formal, que são os atos simbólicos que revestem aquele aparato jurídico. O direito ágrafe é bastante numeroso. Ele engloba direito familiar, direito costumeiro, o direito vingativo e o direito religioso. Direito familiar, esse seria aquele que engloba tudo que diz a respeito à família. Por exemplo, quando uma mulher traz seu homem, um homem traz sua mulher, isso é prerrogativa para a ação do direito familiar. Direito vingativo, esse diz a respeito à vingança, como o próprio nome já diz. Ele não prevê proporcionalidade, ou seja, se eu vou lá, roubo seu sapato, por exemplo, você pode me dar um tiro. Não é proporcional. Eu não vou receber uma pena proporcional ao ato de roubar o sapato, vou receber um pouquinho a mais, porque ele tem essa característica de ser exemplar, ou seja, fazer de mim que roubei seu sapato um exemplo para que ninguém mais roube sapato, na teoria. Suas penas também podem não ser individualizadas, ou seja, tanto eu que cometi o crime, quanto minha família, meus amigos e etc. podem sofrer devido àquele crime que eu cometi. A pena pode ser grupal. Hoje em dia, o direito estatal não contempla essa área do direito dos povos ágrafes, que é o direito vingativo. Direito costumeiro ou consuetudinário. O direito costumeiro é uma espécie de código civil da época. Ele é aquele que vai ditar se algo vai de acordo ou não com os costumes. É lá que temos o conselho de anciões, que são pessoas mais velhas que julgam se aquilo vai de acordo com as tradições daquela tribo, daquela sociedade. Direito e religião. Esse é um tema um pouco mais amplo, porque ele abrange também a secularização do direito. No início, o direito não nasceu secularizado, isto é, sem influência da religião. Ele, por sua vez, nasceu como um braço dessa mesma religião, pois ele se legitimava através do poder divino. Esse é o dogma da perfeição, onde toda a fonte da autoridade, da legitimidade e da submissão provém dos deuses e do sobrenatural, o que gera certa eficácia das normas. Afinal de contas, nós seres humanos temos medo do que não conhecemos, temos medo dos deuses, nós o tememos. E como tememos a ele, tememos o que ele diz. As leis, agora vamos tratar da separação entre direito e religião. A secularização. O processo secular inicia-se na Grécia, onde tínhamos o nomos, que são as leis sem influência da religião. A República Romana adotou parte desse processo secular grego. Porém, tivemos uma reaproximação do direito com a religião durante o governo de Constantino I, que mudou a capital do Império de Roma para a província de Bizâncio, fundando assim Constantinopla, a nova capital do Império. O seu argumento era que não seria justo o imperador dos homens, o imperador romano, Constantino, ele mesmo, governar onde Deus estabeleceu seu principado na terra, o papado, a Igreja Católica. Dessa reaproximação entre os dois nasceu o sistema dualista, que era onde tanto a Igreja, tanto o imperador podiam impor suas leis sobre a população. Daí nasceu o direito canônico e os tribunais eclesiásticos. Tal aproximação só veio a ter um novo racha na Reforma Protestante, já no século XV para o XIV. Deste vácuo gerado da separação abrupta entre religião e direito, gerou uma carência por legitimação. Já não mais poderiam apontar para os céus e dizer: a lei vem dali, e por isso vocês devem obedecer. Eles precisavam de uma nova fonte de legitimação e encontraram na moral esta fonte. A jurisprudência tornou-se a ciência do justo e do injusto. A moralidade filosófica tomou esse local vacante da religião e se tornou a fonte de legitimação de todo ordenamento jurídico da época. Isso abriu precedente para as novas normas jurídicas morais, amorais e imorais. As leis já não mais obedeciam um ser metafísico, mas agora obedeciam à nossa racionalidade. O que transformou a lei, que antes era uma ferramenta de fala divina,
uma forma de controle da sociedade pela sociedade e não mais por Deus. Já cobrimos 2 desses tópicos, vamos para o terceiro: povos cuneiformes. Os povos cuneiformes foram aqueles que inventaram a escrita e que usaram desta mesma escrita para anotar suas leis. Nossa. Um exemplo desse direito escrito é a própria Estrela dos Abutres, que foi o primeiro acordo internacional, ou seja, o primeiro direito internacional criado, marcando assim um progresso no ramo do direito. O primeiro código a ser criado foi nesta época pelos povos sumérios, o Código de Urukagina. Este ficou conhecido por combater a corrupção e a tirania. Temos também as leis de Ur-Namur. Foi aqui que foi criadas as leis pecuniárias, aquelas de confisco, que retiram de uma parte dinheiro, objetos, esse tipo de coisa para sanar um crime, para pagar pelo crime. As leis de Ur-Namur e o Código de Urukagina foram os primeiros códigos legais a serem escritos na humanidade. Eles foram sucedidos pelo direito hitita, que trouxeram muitas inovações ao trazer precedentes do direito internacional, a garantir finalmente aos escravos alguma espécie de direito, que as decisões reais não seriam mais absolutas, que elas passariam por um conselho de nobres, passariam pela pancus antes de serem aprovadas, e que o poder real não era mais um direito divino, um direito concedido pelos deuses para um rei para reinar, mas agora um poder militar. Foram os hititas que criaram o Código de Esruna. Foi esse código que serviu de modelo para o tão famoso Código de Hammurabi. Daí nasceu o Código de Wipti-Ishtar. Chique, né? Ele voltou com a prerrogativa de direito divino que garantia ao rei o direito divino garantido pelos deuses de reinar. Ele durou mais ou menos uns 10 anos, vindo a ser substituído pelo Código de Hammurabi, o famoso que cai até na prova do Enem de vez em quando. Foi ele que trouxe várias inovações para o direito, como a justiça secular sobre a sacerdotal, e trouxe a lei da proporcionalidade, as leis talianas, que previam agora a pena do crime tinha que ser respectiva ao crime, não poderia ser arbitrariamente decidido. O Código de Hammurabi foi duradouro, durou por muitos e muitos séculos. Só que ele não foi muito original, pois ele se baseou em códigos um pouco mais antigos que ele, como o próprio Código de Esruna. Agora indo para o direito egípcio. O Império Egípcio foi o primeiro grande império da humanidade. Era um sistema teocrático, onde o faraó era em si um deus. Ele não seguia os deuses, ele era em si um deus. Uma das maiores heranças do direito egípcio foi a transformação do direito dos costumes em um direito escrito, um direito que era proposto pelo faraó e aprovado pelo Conselho Legislativo e pelos escribas. Foi durante o domínio egípcio que tivemos grandes avanços no direito privado. Vale lembrar que era sempre respaldado na religião. Tanto é que existia na época os livros dos mortos, onde a deusa da justiça, Maat, preceitava o equilíbrio entre as partes do conflito. O Código Penal egípcio não era tido como sendo muito rigoroso, mas ainda tinha algumas penas consideradas hoje desumanas, como largar um ser humano para ser devorado pelos crocodilos, açoitamento, esse tipo de coisa. Foi do direito egípcio que nós herdamos o conceito de critério da capacidade contributativa. Isso é, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga um pouco menos. Para finalizarmos, vamos tratar do direito hebraico, que é aquele do povo hebreu. O direito hebraico é bastante baseado em textos religiosos, como as leis de Deuteronômio, que é um livro da Bíblia, e os 10 mandamentos, que também estão na Bíblia e também na Torá, é claro. O direito hebraico influenciou toda a ocidentalidade, porque este influenciou a partir da religião o direito romano, o direito canônico, o direito muçulmano e o direito germânico. Eu espero ter sido capaz de ajudar vocês de alguma forma. Eu agradeço muito pela sua atenção. E eu me despeço. Tchau.